boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui na quinta-feira, que dia é hoje? 26? 26 de junho, 25? Eita, estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Em época de pandemia, gafanhoto, gripezinha, mas nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista Shekinah e estamos aqui para mais um plantão da palavra. Que o Senhor nesta noite venha abençoar a cada um, que esta palavra alcance cada coração. Eu digo toda semana e vou continuar dizendo que a palavra não é minha, a palavra ela é de Deus. Então, que ela possa vir fazer aquilo que propõe a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz, a palavra mesmo já diz, que ela não volta vazia, antes fará o que apraz o Senhor. Então que nesta noite, mais uma vez, a palavra venha fazer o que apraz o coração do Senhor. Quero apresentar para vocês aqui a cooperadora Marli, minha esposa, a linda, maravilhosa, para nos ajudar aqui com o louvor. Nos ajudar não, irmãos, que ela que é a levita, eu é que ajudo ela aqui. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja, boa noite a todos. Vamos louvar ao Senhor. Com pandeiros de palmas, não só com o violão, tá? Esse era um louvor no corinho bem antigo que eu cantava ainda. Vamos louvar a Jeová, você conhece? Com pandeiros e palmas, vamos louvar a Jeová. Com pandeiros e palmas, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, irmão, com muita alegria, amor. Pode continuar, só estava fazendo fundo. Glórias a Deus, amém, irmãos? Vamos louvar então qualquer um, né? Vira pra mim, tá? Fervente oração. Fervente oração, tem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver, em todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração. Quero aceitar Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e em todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor
abriu tudo, deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e em todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, filho, companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu que dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. O que sai da gente louvar como eram sem ovelhas? Glória a Deus, aleluia. Se eu conseguir, né? Pode chegar pra cá, mesmo perto de mim, porque você tá fugindo do vídeo ali, ó. É muito bonito pra não aparecer. Amém, bispa. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio.
encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Agradeço a oportunidade. Amém. Agora Obrigado. fique com a palavra do Senhor. Eita glória! Graças a Deus, né, irmãos? Coloquei um copo de água ali, esqueci, viu? Tá em cima do armário. Obrigado, viu? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem achar que foi proposital, mas não foi. Eu tinha ensaiado aqui uns hinos, que era o primeiro lá em Fervente Oração, Divino Companheiro, mas o Sem Ovelhas não estava aí na programação. E nesta noite eu quero falar de ovelhas, mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Por isso que eu acabei me emocionando aqui um pouquinho, atrapalhei minha esposa aí, não cantei direito. Mas o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Para quem entrou agora, para quem não sabe, nós somos da Igreja Evangélica Pentecostal Batista Shekinah, viu, irmãos? E este é mais um plantão da palavra. Devido a todos os problemas que estamos aí, a igreja está fechada. Então, nas quinta-feiras eu estou incumbindo aqui de fazer uma live trazendo uma palavra de Deus para os corações. A nossa igreja está aqui no Parque Santo Antônio. A nossa bispa Fátima Cavalcante está lá na direção. Pastor Wellington, a pastora Érica, estão nossos irmãos aí na direção. Também a pastora André, todos os demais obreiros, diaconisas, diácono, toda a igreja, irmãos. Eu estou aqui. Se eu fosse citar alguns nomes, todos os cargos, poderia ser aí, esquecer de alguns aí ou deixar passar alguns, né, irmãos? Então nós vamos aqui falar sobre toda a Igreja Batista Shekinah. Que Deus abençoe a todos neste plantão. Às quinta-feira, alguns sábados, domingos. Aos domingos nós estaremos abrindo a igreja agora, o culto às 10 horas da manhã. Estará sendo transmitido também pelo Ministério do Pastor Wellington. E aí nas terças, quintas e alguns sábados estaremos aqui num plantão da Palavra de Deus. Eu estou aqui da minha residência mesmo fazendo esta live. Amém, meus irmãos? Sem demora, sem nada, que eu já demorei. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Profeta Ezequiel, capítulo 34. Profeta Ezequiel, capítulo 34, o versículo é o 4. E depois eu vou ler o 16 também, amém? Eu vou ler, irmãos. Como nós estamos sempre dizendo, né, irmãos? Seria muito importante que toda a igreja participasse, que é um culto, né, irmãos? É o nosso culto. Não fazemos o culto na igreja, fazemos aqui direto para o celular. Eu sei que eu, minha esposa, não somos nenhum cantor profissional, né? Mas nós louvamos a Deus. O importante é louvar a Deus. Se você tem a voz desafinada, se a sua altura não bate, isso não é problema, irmãos. Nós não fazemos de qualquer jeito. Mas se o meu melhor para Deus ainda é desafinado, né? Mas é o meu melhor, então estou louvando a Deus e Deus recebe e derrama a sua graça. E se ele receber esse sacrifício em forma de louvor, ele é poderoso para abrir os céus e derramar fogo sobre o nosso altar aqui nesta noite. Né, irmãos? Eu queria fazer até um desafio aí, não é um desafio, é só uma ideia, né? Fazemos o culto algum dia com o grupo fechado da igreja. Sabe? Somente os irmãos da igreja, o grupo fechado. Para nós vermos aí. É só para nós saber, né, irmãos? Curiosidade para quem está assistindo, quem está acompanhando ou não. Mas só para nós entender o compromisso de cada um, né? Fazendo um circuito fechado da igreja. Diz assim o profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. As fracas não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes.
mas dominai sobre elas com rigor e dureza. O versículo 16 tem mais duas aqui, ó. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Amém, queridos irmãos? Eu não sei se você notou, mas nós temos aqui 7 tipos de ovelha, que eu coloquei a gorda e a forte como iguais. Então a gente cai para 6, e aí eu aumentei uma ovelha, que é a ovelha que procria, que hoje eu quero falar sobre os 7 tipos de ovelhas que tem na igreja. 7 tipos de ovelhas. Vou até pegar aqui para ficar mais fácil para mim. Ezequiel começa falando aqui, irmãos. Se nós lemos o contexto, nós vamos ver que Deus está falando por intermédio do profeta com os pastores daquela época que não estavam apacentando. Mas eu não quero pregar sobre isso nesta noite. Quem sabe numa próxima oportunidade falamos sobre isso. Nesta noite eu quero falar a respeito dos 7 tipos de ovelhas que tem dentro da igreja. Quando se fala em ovelha, falando na ovelha, o animal equíneo, né, da raça equínea, falando da ovelha, nós sabemos que a ovelha, irmão, ela foi um dos primeiros animais domesticados pelo homem, né, amansado pelo homem, que a ovelha ela tem ela tem uma coisa que ela é um animal muito frágil. Parece que não, mas ela é muito frágil. A ovelha, por exemplo, ela não tem autodefesa. A ovelha ela não sabe se defender. Vocês notem bem, por exemplo, um porco, quando ele vai ser imolado, que ele sabe, né, que vai morrer, o animal, ele começa a fazer um escândalo, uma gritaria. E que se a pessoa não for preparada para aquilo, ele não mata, porque fica com dó do porco, né? Dó do animal. Mas a ovelha não. A ovelha ela segue para o matador, ela não dá um gemido ou um balido, não dá a ovelha. Ela vai para o matadouro, caminha em silêncio, morre e ela não faz um barulho. A ovelha não tem autodefesa. Ela é acostumada a andar no rebanho, um condutor, um pastor, né, que conduz a ovelha, que ela grava a voz do pastor e ela sempre ouve a voz do pastor. A ovelha ela está acostumada a andar no rebanho. É muito difícil uma ovelha sair fora do rebanho, a não ser que aconteça algo de extraordinário para que ela saia do rebanho, mas é muito difícil. A ovelha ela é capaz até de deixar um filhote para trás. Se o filhote nascer, se ela der à luz ali e o pastor não estiver acompanhando ela, não estiver observando, não voltar para o caminho, ela pode até continuar no rebanho e deixar o filhote para trás, porque ela está acostumada a ouvir a voz do pastor, vem, e ela abandona até o filhote, porque ela está acostumada a andar em rebanho. É por isso que o pastor ele tem que ser cuidadoso, é por isso que o pastor tem que ser amoroso. Ele leva as ovelhas na frente, depois ele volta, não vê se alguma está com algum problema, se alguma tem que estar acompanhando aquela que está prenha, né, para ela não dar a luz no meio do caminho. A ovelha é assim, irmãos. Mas hoje você percebeu aqui que tem a ovelha fraca, a ovelha doente, a ovelha, né, quebrada. E eu quero aqui em rápidas palavras, irmãos, falar para você nesta noite que Deus colocou no meu coração sobre esse tipo de ovelha. A primeira ovelha que eu quero falar aqui são as ovelhas fracas. As ovelhas fracas na igreja. Pode ser, minha irmã Marlene está me assistindo aí, falando oi mano, oi mana, tudo bem? Quero falar nesta noite, em primeiro lugar, sobre as ovelhas fracas na igreja. Eu sei que tem muita gente, irmãos, que está me assistindo, que não é crente, sei que muita gente não entende ainda o evangelho, não entende a palavra. E nesta noite eu reconheço que esta palavra é uma palavra para crente,
Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que me direcionou a esta palavra, o mesmo Deus que me revelou, que colocou no meu coração esta palavra, é o mesmo Deus que vai falar com você nesta noite. Porque Deus, irmãos, Ele nos mostra o nosso erro, Ele mostra onde nós erramos, Ele mostra se nós estiver pelo caminho torto, Ele mostra tudo para nós. Se nós estiver errado, Ele mostra. Ou seja, Deus mostra para nós o problema, mas também Ele mostra a solução do problema. Ele não é como os acusadores que mostram onde está o erro, mas não te dá a solução. Deus não, Deus mostra o erro, mas Ele mostra a direção para consertar o erro. Então nesta noite, a você que não serve a Deus, que não é crente, a você que me conheceu também numa época que eu não servia a Deus, que eu estava fora da igreja, nesta noite o Senhor abre a porta da palavra para falar com você, abre o seu entendimento para falar com você. Eu estava falando aqui da ovelha natural, o animal da raça equina. Agora eu quero falar de ovelha, nós como ovelha de Deus, o rebanho do Senhor, a igreja. Todos nós comparados à ovelha do Senhor, é um símbolo, nós somos comparados. Então na igreja tem as ovelhas fracas, os crentes fracos, os crentes carnais, que não encaram o evangelho a sério, não levam o evangelho a sério. É como a bispa disse, está pensando, Deus não sabe brincar. Deus não sabe brincar, irmãos. Todo aquele que vai brincar com Deus fica perigoso. Como nós ouvimos dizer, é um caminho a se seguir, um caminho perigoso quando nós estamos brincando com Deus. Porque Deus, Ele não sabe brincar. Como eu disse, Ele mostra o problema e mostra a solução do problema. Porém, se eu resolver não solucionar esse problema, a consequência vem sobre mim. Existe uma determinada espécie de ovelha na igreja que elas estão enfraquecidas. Por isso que Paulo, no livro de Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, vamos aqui dar uma olhada rapidamente, Paulo escreveu para estas ovelhas aí, irmãos. Já na igreja do Coríntios, já tinha as ovelhas fracas. Paulo falou assim, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. A ovelha fraca, ela é carnal. Como a meninos em Cristo, como leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais? E não andais segundo aos homens? Entendeu como é que é a ovelha fraca? A ovelha fraca, ela vive em dissensão, nada tá bom. O negócio dela é colocar todo mundo contra o pastor, colocar um contra o outro, aí se cumpre a palavra que Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Esta é a ovelha fraca, ela veio causar dissensão, inveja, porfia. Ah, colocou no cargo fulano, não colocou eu. Por que não colocou eu? Vou embora deste lugar, vou embora desta igreja, não tá bom aqui. A ovelha, ela é carnal, mas nesta noite o Senhor nos aponta o problema, mas Ele também aponta a solução. Está nos dando oportunidade para nós ser espiritual. O céu está aberto nesta noite para nós adentrarmos no trono da graça e rogar a Jesus Cristo para que Ele interceda por nós ao Pai, para que nós venhamos a ser espirituais e deixar a carne de lado. Tem que deixar a carne de lado. Senão nunca vamos receber uma palavra espiritual. Paulo, ele queria falar com a espirituais, mas ele estava ensinando a igreja de Coríntios e dizendo, eu não falei ainda uma palavra pesada para vocês, porque vós sois carnais. Porque se Paulo falasse alguma palavra pesada, irmãos, cada um ia para algum lugar e saía para fora da presença de Deus totalmente. É carnal. Eu vou dizer bem claro, irmãos, é aquele crente que não pode ser corrigido. Não pode ser corrigido. Ele é carnal, não pode ouvir a voz de Deus. E para você que não é crente, que você também é uma ovelha fraca, é carnal, eu digo para você que às vezes você entra aí e vê alguém pregando, um pastor pregando e gosta de falar dízimo, gosta que o pastor está enriquecendo, gosta que é ilícito que ele está recebendo. Sim, tem muita gente explorando o povo, tem, sim, tem. Mas quando nós pregamos a palavra de Deus e falamos assim, olha, você não precisa dar dinheiro aqui não, você só precisa servir a Deus.
Tá bom? Mas como é que eu faço? Você tem que deixar as suas baladas, você tem que deixar as suas namoradas ou seus namorados. Você vai servir a Deus, você vai ser agora separado, santo, só para servir a Deus. Mas como é que é esse negócio? Você deixar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Tá bom assim para você? Também não quer. Não, você tá louco? Eu não faço mal a ninguém. Fumo meu cigarrinho, tomo minhas beritinhas. Mas não faço mal a ninguém. Para quê? Para que eu preciso ir para a igreja? Não quer. Vem para cá. Eu vou te dar uma cesta básica por mês para você vir congregar aqui. Mas tem que não posso fazer mais nada? Não. Então não quero não. Pode ficar só com a sua cesta básica. Vocês entenderam? É carnal, não é espiritual. Mas nesta noite, eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus nos chamou para ser espirituais. Lembra do que eu disse? Claro, Deus nos mostra o problema e mostra a solução. Deus não está aqui expondo você, carnal, eu que sou carnal, quem seja, quem está na carne. Deus não está aqui apontando ninguém, mas Deus, Ele quer libertar. Ele quer libertar e quer que nós sejamos espirituais. Ovelha do mimimi. Pastor Wellington? Não estou descontente. Como eu disse aqui semana passada, né, irmãos? Eu estava usando, acho que o irmão William, uma semana dessa aí, como um exemplo. O irmão não olhou para mim. O irmão não me deu oportunidade. A bispa hoje estava com a cara feia, meu Deus do céu. Cheio de indireta para mim. É carnal. A palavra de Deus, ela não faz curva, ela não faz indireta. A palavra de Deus, irmãos, ela vai direto no coração do homem. A palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. Não tem mimimi, ela tem endereço certo. É a palavra de Deus que o Senhor quer que você seja uma ovelha espiritual. Não é carnal. Consagrou fulano de tal que chegou ontem aqui, ó. Eu tô aqui, comecei com ela aqui, ó. Hoje nada. É carnal. Paulo disse que esses irmãos são carnais, ó. Porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo aos homens. Simão entendeu? A ovelha carnal. É como diz a bispa. A ovelha carnal, irmãos, ela só vai ter um encontro com Jesus quando Jesus pegar ela no anzol e falar: vem aqui, ó. É assim que eu quero. Porque a ovelha, quando ela é carnal, irmãos, ela não gosta de ouvir. Ela não gosta de ouvir a verdade. É como aquele crente que está afastado da igreja, não vai mais na igreja, que está fraco, está doente. Quando ele vê o pastor lá na esquina, que vem de encontro a ele, já fala: ei, meu Deus, já veio o pastor aqui, meu pai, já vem, ó. Fala para esses irmãos que não precisa vir aqui não, que eu já conheço a Bíblia, já sei de tudo. É carnal, mas nesta noite o Senhor Jesus nos trouxe aqui. Pode ser pequeno grupo que está ouvindo, pode ser pequeno grupo que está online, pode ser mais pessoas que irão ouvir depois que não vão ver ao vivo. O Senhor está falando: seja espiritual, dê lugar para o Espírito Santo de Deus operar na nossa vida. Vamos dar lugar para que Deus venha realizar o propósito dele na nossa vida, porque senão nós vamos ficar aí: mas a bênção não vem, Deus prometeu, já faz tantos anos, até hoje nada. É porque nós somos carnal, mas em nome de Jesus Cristo, nesta noite o céu está aberto para que o Senhor venha operar na nossa vida, para nós sermos ovelhas espirituais, em nome de Jesus Cristo. Mas que palavra pesada é essa? Está me chamando de carnal. Se você é espiritual, irmãos, você vai receber esta palavra e ainda vai dizer: Senhor, me ajuda a eu não ser carnal. Agora, se você é carnal, você vai receber esta palavra como uma afronta, como uma indireta. Mas em nome de Jesus Cristo, seja espiritual nesta noite. O Senhor está abrindo uma porta, uma saída, um escape, para que você saia da carnalidade e venha viver a espiritualidade do Senhor Jesus.
Porque a Bíblia mesmo diz no livro de Coríntios lá, aquilo que o homem não viu, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, nem se percebeu nem nada. São essas coisas que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Mas nós só vamos ver espiritualmente, porque o olho carnal, o ouvido carnal, ele não vai conseguir entender essas coisas. Mas o espiritual, ele vai entender. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nesta noite, irmãos, não seja uma ovelha fraca. Fortaleça-se. Fortaleça-se. Mas qual o remédio? Oração. Esse é o remédio. Então, que nesta noite, irmãos, nós venhamos a nos fortalecer no Senhor Jesus. Que nós venhamos a cada dia mais se agarrar em Cristo, porque de problemas do mundo nós já estamos ouvindo muito. Gafanhoto no sul, pandemia, que já é universal no mundo inteiro, né? Já chama pandemia porque é no mundo inteiro. Irmãos amados, a crise econômica, como eu sempre tenho falado, já estamos careca de saber disso. Vamos nos fortalecer em Cristo e não vamos ser fraco. Não vamos ser fraco. Vamos nos fortalecer no Senhor Jesus, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Posso ver um amém aí? Já que eu ouvi, não vou mesmo, né? Amém. A glória. As ovelhas doentes. Segundo tipo de ovelha na igreja, ovelhas doentes. Doente. Ficar fraco, vai adoecendo, né, irmãos? Quando a gente está doente, fica doente, às vezes é uma alimentação ruim, um descuido, né, irmãos? Ou algum órgão que já não está trabalhando muito bem, aí gera uma enfermidade. Mas a ovelha doente, irmãos, a situação que levou ela a adoecer, pode ser que ela se alimentou errado, mas o que é se alimentar errado? Para quem entrou agora, nós estamos falando de ovelhas simbolizando nós, o homem, as ovelhas de Deus. Como é que se alimenta errado uma ovelha? A ovelha que sai fora do pasto, sai fora ali do seu capim, do seu cotidiano, e vai comer fora do pasto, que ela pode vir a passar mal. Eu vou falar aqui abertamente também. A ovelha, irmãos, quando ela começa a se alimentar mal, começa a ver muita televisão, a ouvir a estar acompanhado de muita gente do mundo que só ouve aquilo que não é bom, palavras torpes, piadinha, de palavra de duplo sentido, a televisão é novela, coisas indecentes na televisão. Irmãos, eu assisto televisão também, não estou aqui condenando ninguém não, mas é o tipo de coisa que a gente assiste, coisas indecentes, palavrão, viver no meio de uma multidão que não tem nada de Deus, entendeu, irmãos? Essa é a alimentação que leva a ovelha a ficar doente. Ou às vezes a falta de alimentação, né? A falta de alimentação também leva a ficar doente. E a ovelha que não se alimenta vai ficar doente. Mas como é que a ovelha, nós como ovelha, vamos nos alimentar? Vamos alimentar da palavra de Deus. Vamos alimentar, irmãos, adorando a Deus. Vamos alimentar através da oração. Vamos alimentar, eu já falei, através da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Dessa maneira é que a ovelha que está doente tem que se portar para não vir a enfermar. Mas na casa do Senhor tem ovelha doente, irmãos? Tem. A ovelha que está doente, irmãos, a raiz de amargura, ela causa uma doença tão grande. A consequência tão grande, porque a pessoa fica com aquela coisa no coração, e ele vai
envelhecendo, a fisionomia dele vai ficando velha por causa dessa raiz de amargura que ele não consegue tirar. Então o rosto dele, a Bíblia diz que a amargura, ela não fala com essas palavras, mas a amargura, ela resplandece no rosto, né, irmãos? Então aquele que está com a raiz de amargura guardada lá no coração, o seu semblante ele muda, ele não consegue se comunicar direito, ele não consegue olhar direito para a pessoa a qual ele guardou essa raiz de amargura. Então, irmãos, ele vai ficando doente. Se ele não se cuidar com o remédio que é a palavra de Deus, ele vai morrer. Mas nesta noite o Senhor Jesus está abrindo o nosso entendimento e está abrindo o céu para te dar o remédio aqui para você se curar e se levantar pelo poder do nome de Jesus Cristo. A ovelha doente dentro da igreja é um perigo. Por que um perigo? Porque ela pode passar o vírus, a doença, para outra ovelha. Ela pode vir a inflamar a outra ovelha. Porque ela, com aquela raiz de amargura, é com rancor, é com raiva, é com ódio. Não vai para frente. Temos que nos desprender dessas coisas. Há muitos anos atrás, irmãos, há muitos anos atrás, a minha mãe, ela já dizia que aprendeu de um certo pastor que crente, ele não tem razão. Há muitos anos minha mãe já me falava isso. E há muitos anos que ela já tinha ouvido falar isso. Deve ter quase uns 100 anos aí essa palavra, né? Então, né? Que o crente, ele não tem razão. Mas como assim o crente não tem razão? Não, eu... você... tá bom. Amém. Glória a Deus. Mas você... Amém. Desculpa, perdão. Glória a Deus. Porque a raiz de amargura, a raiva, o rancor que vai guardando, vai matando a ovelha que está na casa do Senhor. Nesta noite, aqui não tem direta, aqui é a palavra de Deus falando conosco. Não é de mim mesmo, mas é a palavra do Senhor. Se tem alguém doente dentro da igreja, o Senhor Jesus Cristo está derramando o seu bálsamo como remédio aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que não haja ovelha doente dentro da casa do Senhor, mas se houver, o Senhor está derramando o seu bálsamo. Se você se sente enfermado, se você se sente enfermo, doente nesta noite, sinta o bálsamo do Senhor sendo derramado sobre a sua vida. Se você está com essa raiz de amargura, se você tem diferença com alguém, se você está com raiva, algum rancor nesta noite, o bálsamo do Senhor está sendo derramado como remédio para colocar por terra toda a enfermidade da ovelha em nome de Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui, irmãos, de enfermidade da carne, de coronavírus, de dor de cabeça, de câncer, não. Eu estou falando aqui da enfermidade da alma. Se a sua alma está doente, Jesus Cristo tem um remédio para você nesta noite. Jesus Cristo está derramando o seu bálsamo em cima de nós, que se nós estivermos doentes, vamos ser curado para a glória do nome de Jesus Cristo. Se você crê, dá glória a Deus aí. Não ouvi, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ovelha fraca vai enfraquecendo. Ovelha doente. Agora eu quero falar para você da ovelha quebrada. A quebrada ligarei, assim diz o Senhor. Mas tem ovelha quebrada na igreja? Tem. Mas como é a ovelha quebrada, irmãos? Quebrada é o pecado. Mas está falando que tem crente em pecado na igreja? Infelizmente tem. Mas como assim? Tem crente em pecado, irmãos. Pode esconder de mim, pode esconder da bispa, ou melhor, pode esconder da bispa, pode esconder do pastor, pode esconder de quem for. Mas de Deus ninguém se esconde, irmãos. Se a Bíblia diz que, não sou eu que estou falando, para você não dizer aí, ó, a Bíblia diz, tirei aqui do versículo principal. A Bíblia diz que
a quebrada, versículo 16, a quebrada ligarei. É porque então tem. Porque quando Deus estava usando o profeta aqui nesta palavra, irmãos, ele também não estava falando do rebanho natural das ovelhas. Ele estava falando de Israel, do povo de Deus. Ele estava falando do povo escolhido de Deus, estava falando dos israelitas. Então, se a palavra do Senhor falou que tem quebrada na igreja, porque tem ovelha quebrada na igreja, que está precisando de ser ligada novamente, está precisando de ser curada, está precisando de uma atadura, está precisando do gesso, está precisando ser consertada, está precisando colocar o osso no lugar, ou seja, está precisando colocar a vida no lugar, a vida no altar, como nós louvamos aqui hoje. Quando tudo estiver sobre o altar, então acontecerá o milagre, o fogo do céu vai descer. E o Senhor vai responder as nossas orações, mas Ele vai ligar. Mas como é o tipo de ovelha quebrada na igreja? Eu me lembro de João 8, a respeito da mulher adúltera, que eu estava lendo esta tarde aqui em casa, lendo a respeito da mulher adúltera. Os fariseus chegaram até Jesus com a mulher pega em adultério e falou para Jesus: Jesus, essa mulher aqui foi pega no ato de adultério em flagrante. Na lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor, que diz, mestre? Estava quebrada. A ovelha quebrou. A ovelha caiu em adultério, quebrou. E agora? E eles tentando a Jesus, que a Bíblia diz bem claro no versículo 6, que eles falavam aquilo não porque estava preocupado com a lei de Moisés, eles estavam ali, irmãos, preocupados em como pegar Jesus. Aí Jesus está escrevendo, continua escrevendo e não lhe dá atenção. Mas veja bem, irmãos, para que os irmãos entendam aqui. Aí eles estavam ali, levaram aquela mulher até Jesus. Realmente a lei mandava apedrejar. Mas a lei também mandava apedrejar quem estava adulterando com ela. Ou seja, se ela foi pegada em flagrante, o homem estava lá, porque flagrante estavam os dois no ato. Por que levaram só a mulher? Outra coisa, se Jesus dissesse sim, pode apedrejar, estaria contra a lei de Roma daquela época, que Israel estava sob o domínio de Roma. Então, os judeus eles não podiam executar a pena de morte para ninguém, a não ser com permissão dos romanos. Então, eles iam acusar Jesus contra Roma. Se Jesus dissesse não apedreja, ia dizer que Jesus estava contra a lei de Moisés. Então era realmente só uma pegadinha. Eles não estavam preocupados com a lei de Moisés, não estavam preocupados com a palavra em si, com a palavra de Deus. Eles não estavam ali interessados nisso, estavam interessados em testar Jesus. Mas Jesus, irmãos, é Deus. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida. Se eu tiver quebrado, Deus sabe. E é Ele que pode ligar. Porque muitas vezes, irmãos, eu vou concluir aqui. Aí, Jesus estava escrevendo na areia. Eles insistiram e perguntando. E por que insistiram? Jesus olha para cima e diz: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ficou difícil, né? Ficou muito difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que estavam condenando a ovelha quebrada, também estava quebrado. Estava precisando de ser ligado também. Mas o que é isso, irmão Ailton? O que você está falando aí? Que muitas vezes, irmão, nós apontamos o dedo e julgamos e falamos de que fulano está assim, que fulano está desse jeito e está de outro jeito, está quebrado. Sendo que o próprio que está apontando também está quebrado. Porque aquela multidão, eles abandonaram a mulher, sumiu, foi embora. Ninguém condenou ela, ninguém teve coragem de atirar uma pedra, porque todos estavam cheios de pecado, todos já estavam quebrados e precisavam de ser ligados. O que eles não aceitaram, o que eles não quiseram é receber o remédio de Jesus Cristo, como a mulher ficou lá para receber. Porque certamente, irmãos, Jesus viu naquela mulher um arrependimento e por isso a misericórdia do Senhor operou nela. Que Jesus olha para ela e fala assim: ninguém te condenou, filha?
Não, Senhor, ela respondeu. E Jesus fala, nem eu te condeno também. Só que tem uma coisa, Jesus não estava apoiando o pecado. Jesus, ele tem a solução para o pecado. Jesus falou para ela, então eu também não te condeno aqui, vai e não peques mais. Estava ligada a ovelha agora, a ovelha que estava quebrada estava ligada. Mas aquela multidão que foi embora, continuou quebrado, porque não aceitou o remédio de Jesus Cristo. Nesta noite, você tem alguém quebrado na igreja, você tem ovelha quebrada, você tem ovelha que precisa ser ligada. O bálsamo do Senhor Jesus também pode ligar a ovelha. O bálsamo do Senhor Jesus pode curar. O bálsamo do Senhor Jesus pode operar. Senhor Jesus está derramando este bálsamo para ligar a ovelha novamente. Se você está quebrado, não precisa ficar prostrado, não precisa ficar escondido, não precisa ter medo. Aquela mulher ficou lá no meio dos seus algozes que estavam julgando ela, mas o Senhor Jesus Cristo tem o remédio para você nesta noite. Você pode estar no meio dos seus algozes, você pode ter muitos dedos apontados para você, pode estar quebrado no fundo do poço, mas a mão do Senhor te alcança lá no fundo do poço. A ovelha quebrada tem solução. Tem solução. Agora, nesta noite, eu quero falar sobre a ovelha desgarrada. Por isso que eu disse para os irmãos, cantamos aquele hino sem ovelhas, mas não estava programado. Deus sabe. Como eu disse, não adianta eu estar aqui querendo fazer uma propaganda por irmão, se Deus conhece meu coração. E Deus revela tudo, irmãos. Tudo. Como eu disse aqui semana passada sobre a palavra. Ela está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então Deus sabe o que você está pensando aí agora enquanto eu falo. Deus sabe o que eu estou pensando para falar. Deus, a palavra de Deus, ela discerne tudo. Tudo. E nesta noite, se eu estiver escondendo alguma coisa de Deus, a palavra do Senhor, ela discerne tudo. Se eu estiver falando alguma coisa fora da vontade de Deus, a palavra de Deus, ela discerne tudo. Mas eu glorifico a Deus nesta noite, porque o Senhor colocou em meu coração somente a sua palavra, e é somente isso que eu passo para vocês nesta noite. O Senhor colocou no meu coração esta palavra maravilhosa, esta palavra gloriosa, que é alimento, que é remédio, que é saúde, esta palavra que é bálsamo, é esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, e é isso que eu passo para você. Em nome de Jesus Cristo, receba a palavra do Senhor, receba nesta noite a palavra de Deus na sua vida, para revigorar, para ligar novamente, para curar, para fortalecer, porque o Senhor está derramando o seu bálsamo, irmãos queridos. É os últimos dias da igreja na terra, como o pastor Wellington mandou uma mensagem um pouco atrás aí, dizendo, é o sinal dos tempos, meus queridos. Não falta só um pouquinho de tempo para que o Senhor venha tocar a trombeta, para que os mortos ressuscitem primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia! E vamos para as bodas do Cordeiro e vamos assentar à mesa, e o Senhor Jesus vai nos servir, e nós vamos ver Isaac, Abraão e Jacó, e vamos ser como os anjos de Deus. Vamos ter uma coroa, aleluia, por aquelas obras que nós realizamos na terra. Vamos ter uma coroa com um novo nome que ninguém sabe, somente aquele que o recebeu. Vamos ver Jesus face a face, e nunca mais entrará no nosso coração o desejo do pecado, nunca mais seremos tentados pelo diabo, nunca mais sofreremos nenhum tipo de condenação, porque estaremos para sempre com o Senhor Jesus na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena ser fiel. Ovelha desgarrada. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus está procurando as ovelhas que se desgarraram do seu aprisco, foram embora, se perderam. Lembra que eu disse aqui no começo que uma ovelha, por ela estar muito acostumada, por ela estar acostumada a andar no rebanho, se ela ficar grávida e der a luz e o filhote não andar na hora, ela vai embora acompanhando o rebanho e deixa o filhote lá, irmãos, porque ela está acostumada a andar no rebanho. Aí o pastor, ele volta
e vai olhando para ver se está tudo bem. Se está tudo bem. E aí, se tiver alguma para trás, ele bota no rebanho de novo, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Entendeu? Quando Jesus estava pregando em Jerusalém, irmãos, a Bíblia diz lá em Mateus 9:36. O que a Bíblia diz lá? Vamos ver? Mateus 9:36. Você já achou aí mais rápido que eu, né? Tenho certeza, irmãos. Você procurou, achou mais rápido do que eu. Até sei que está escrito, mas é bom a gente abrir, né, irmãos? Ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. A ovelha é desgarrada. Mas, como assim? A ovelha desgarrou do aprisco. Saiu da igreja. Foi viver a vida. Como filho pródigo. Filho pródigo chegou até seu pai, você conhece? Chegou até seu pai dizendo: pai, dá minha herança, a parte da minha herança aí em vida, porque eu vou embora, não quero mais viver sob o domínio do pai, não. Eu quero curtir a vida. Quero aproveitar, sou jovem, não vou passar aqui a vida inteira nessa fazenda aqui, não. Vou lá aproveitar minha vida. E foi. Recebeu do pai a sua herança e foi viver. Chegou lá, gastou todo o seu dinheiro com deleite, nas baladinhas, tinha amigos, gastava, pagava tudo. Quando acabou o dinheiro, ficou sozinho, que todo mundo já sabe dessa história. Todo mundo sabe que o mundo é assim. A amizade interesseira, ela é assim. Chegou lá, acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as farras, acabou as baladas, acabou tudo. E ele foi trabalhar, cuidar de porcos. Porco já era uma abominação para o judeu. Imagina como ele se sentia criando de um animal que ele mesmo não comia a carne daquele animal. Ele diz a Bíblia ainda que ele olhava as bolotas que o porco comia e tinha vontade de comer as bolotas do porco. Porque a carne de porco também ele não comia. E aí ele falou: meu pai, quantos empregados do meu pai tem lá comida na sua mesa e eu estou aqui. Mas tem uma coisa. Eu vou voltar para a casa do pai. Vou falar: não recebe mais como seu filho, não. Mas só como um trabalhador seu, meu pai. Sabe o que eu tenho para dizer você nesta noite? Bem claro, irmãos. Por isso que eu disse hoje que a mensagem é para crente. Mas quem não é crente também vai receber em nome de Jesus. A ovelha desgarrada, ela vai comer bolota de porco. Hoje eu não vejo mais. Mas quando eu era garoto, irmãos, faz tempo, né? A gente guardava esses restos de comida num latão lá, porque tinha um senhor que ele cuidava de porcos e ele passava em determinado tempo, pegava aquelas comidas que a gente chamava de lavagem para levar para alimentar os porcos. Aqui no Brasil, essa é a cultura. Hoje eu já nem sei mais, que eu nunca mais vi. Mas eu quero dizer para você o quê? Que para você entender, a ovelha desgarrada, ela come lavagem de porco. E tem uns que ainda acham que tá bom, né? Todos que são igual o filho pródigo falam: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha abundância na casa de meu pai e agora aqui eu tô com vontade de comer lavagem de porco. A ovelha desgarrada, ela come lavagem de porco. Deixa de comer do maná de Deus. Abandona o maná de Deus para comer lavagem de porco. Deve ser muito ruim, viu, pastor? Deve ser muito ruim mesmo. Mas nesta noite, irmãos, Deus tem, ou melhor, Deus mostra o problema, mas Ele também mostra a solução. A solução é reconhecer o erro e voltar desesperadamente para a casa do Pai. Mas que tem ovelha desgarrada por aí, tem. A ovelha desgarrada. Por isso, irmãos, que em Mateus lá, 18 e 12, vai estar escrito exatamente o que eu cantei aqui. O homem, o pastor de ovelha,
que chegou no seu curral, lá no seu aprisco e contou, ele tinha 100 ovelhas, mas ao recolher, ao cair da tarde, quando ele foi recolher, só tinha 99. O que ele fez? Deixou as 99 lá e foi atrás da que estava desgarrada no deserto. Porque está escrito como? Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? O fato é, irmãos, que eu estou falando aqui sobre tipos de ovelha na igreja. Mas a palavra, ela enfatiza todas as vezes que o Senhor não abandonou nenhuma delas. Nenhuma delas. E Ele nos deixou incumbido de cuidar delas também. Porque se eu sou maduro, tenho que cuidar daquele que não está maduro. Ou que é imaturo. Né? Então, irmãos, mas como é que ele sabia? Jesus disse lá em João 10:9 que eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava se referindo ao pastor de ovelhas que ao cair da tarde, quando ele ia recolher todas as suas ovelhas, ele ficava na porta, no caminho, na porta do aprisco, no caminho das ovelhas. E ele fazia com que todas as ovelhas passavam debaixo do seu cajado. Passando elas debaixo do seu cajado, ele ia contando elas uma a uma. Por isso que ele deu falta de uma ovelha. O pastor de ovelhas, ele contava uma por uma lá na porta. Por isso Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Porque o pastor estava lá contando. Quando ele percebeu, opa, está faltando uma ovelhinha aqui, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Nesta noite, ovelha desgarrada, que está comendo as bolotas de porco, que está comendo a lavagem de porco. A palavra de Deus hoje vai de encontro à sua vida. Você, ovelha desgarrada, o Senhor Jesus ainda está te chamando. O Pai ainda está de braços abertos para te receber. O Pai todos os dias, ele sai ao horizonte e olha para ver se o filho não está voltando. Jesus está esperando por você, ovelha desgarrada. Jesus Cristo, ele não te abandonou. Você deixou o aprisco da casa do Pai. Você deixou a presença do Senhor. Você parou de comer o maná do céu para comer as bolotas dos porcos. Mas Jesus Cristo ainda está com as portas abertas para você. Mas eu quero te dar um aviso nesta noite, conforme a Bíblia nos dá, a porta vai se fechar. Cuidado. Não demora muito não, porque a porta vai se fechar. Ah, mas eu ainda sou tão jovem para curtir a vida, para ficar fechado dentro da igreja. Volta correndo para a casa do Pai. Você, ovelha desgarrada, volta correndo para a casa do Pai. O Pai tem banquete para você. O Pai tem festa para você. O Pai está te esperando para matar o bezerro cevado. O Pai está te esperando para te dar a sandália nova. O Pai está esperando para te colocar um anel no dedo. O Pai está esperando para te dar uma veste nova. O Pai está te esperando para te renovar com a presença do Espírito Santo de Deus. Bem, perdida, ela se assemelha à ovelha desgarrada. Mas como assim perdida? A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, a respeito de Zaqueu, que estava, o publicano, que estava ali passando e queria ver Jesus, queria ter um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse para ele, olha assim, ó, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Tem ovelha perdida na casa do Senhor? Tem ovelha perdida. Olha só, irmãos, Zaqueu era um homem judeu trabalhando para Roma. Irmãos, mas o que é isso? Quer dizer, crente trabalhando para o mundo? Felizmente. Está perdido.
perdeu tudo aquilo que Deus deu para ele. Olha que Deus tinha tanta promessa para Israel, tinha tanta promessa, mas eles pecaram tanto, se distanciaram tanto da palavra de Deus, que várias vezes foram tirados da sua terra, foram exilados, foram lançados fora das suas casas, das suas terras, por causa da desobediência. Estava Zaqueu ali agora, trabalhando para o governo de Roma, onde Deus falou que Israel, irmãos, ia tomar conta, que Deus ia dar uma terra para eles, onde manda leite e mel, que eles iam viver em paz para sempre, mas por se desgarrar, por estar perdido, perderam também ali a bênção, perderam o privilégio de estar no topo da montanha, no topo da cadeia de domínio, perderam esse privilégio porque estava perdido. Irmãos, quantas vezes tem ovelha perdida dentro da casa de Deus, perdeu os dons espirituais, perdeu o dom da visão, perdeu o dom da revelação, perdeu o dom de louvor, perdeu a esperança, perdeu a amizade, perdeu até a fé que Jesus está voltando. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, Ele está aqui, veio para salvar aquele que se havia perdido. Tem solução para você, não precisa você ficar desesperado. Às vezes você está aí na sua casa desesperado, achando que não tem jeito, que você perdeu a fé, que você agora desanimou, se perdeu dentro da casa de Deus, profetizava, cantava, tocava, pregava e agora está fora da presença de Deus. Deus tem solução para você, ovelha perdida. Você é uma ovelha perdida que Deus está à procura. Você é precioso para Deus. Deus é Jesus. Deus está com as mãos estendidas nesta noite para você. Você que está perdido. Às vezes você está se perguntando, olha, irmãos, eu vou falar, hein? Tem tanto tempo na igreja. Tanto tempo na igreja. Começa a perder a fé. É como a história, esqueci o nome do reverendo agora. Se o pastor Wellington lembrar aí, manda para mim aí aquele reverendo da cidade de Tulsa, né? Tulsa, nos Estados Unidos. Ele pregou, chegou no final, num determinado tempo, ele não morreu ainda, chegou num determinado tempo que ele começou a questionar se realmente precisava aceitar Jesus para ser perdoado. Até hoje ele se perdeu, não se encontrou mais. Ele começou ele mesmo, um conflito dentro dele mesmo. Ele perdeu milhares de membros da igreja. Esqueci o nome dele agora. Pesquisa aí para mim, pastor, aquele reverendo lá de Tulsa. Pregou e agora está perdido. Está perdido. Porque negou a verdade, voltou para trás. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem veio salvar, libertar, transformar aquele que se havia perdido. Talvez você está encostado, perdeu seus dons. Não é que perdeu, deixou de usar, porque o Senhor nunca tomou de volta. Aleluia! Mas nesta noite, se você encontra nessa situação, perdendo a fé, irmãos, quantos que outrora pregavam com eloquência e hoje já não acreditam mais na volta de Jesus Cristo? Quantos irmãos profetizavam, falavam línguas estranhas e hoje já não acreditam mais nos dons espirituais? Quantos estavam caminhando, evangelizavam e agora estão fazendo o caminho inverso, estão levando as pessoas a se distanciarem mais de Deus ainda? Quantos estão nessa situação? Mas o Senhor Jesus nesta noite está falando com a ovelha perdida. Volta para o seu Senhor. Venha ver Jesus passar na figueira. Venha para debaixo da figueira, venha, corra para debaixo da figueira. Você que está perdido, você que está aí enfraquecido, isolado da sua fé, você que profetizava aí, venha para debaixo da figueira. Jesus está passando aqui nesta noite. Corra para debaixo da figueira, corra. Jesus vai te chamar e vai te dizer: hoje me convém pousar na sua casa. Quero dizer para você que hoje o Senhor Jesus vai pousar na sua casa. Hoje Jesus está pousando na casa de alguém que estava perdido, mas foi achado. É no dia que se chama hoje, não é amanhã. Jesus Cristo está pousando na sua casa. Glória a Deus. Agora eu tenho que falar da ovelha gorda e forte. Não achou não, né, pastor? O reverendo aí, ele foi formado também na faculdade de Tulsa, cidade lá nos Estados Unidos, acho que é Indiana, lá não sei.
Mas enfim. Sexto tipo de ovelha. A gorda e a forte. Essa dá trabalho, hein, bispo? Como a bispa às vezes diz na igreja aí, irmãos, eu quero lembrar. Lê um versículo na Bíblia aqui. Opa! Já sei de tudo agora. Imagina. Você acha? Eu vou ouvir isso aí? Não. Já li aqui a Bíblia o que a Bíblia está falando aqui, irmãos amados. A Bíblia diz aqui, irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Porque Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Tem ovelha gorda e forte. Comigo não. Que o homem não fala comigo não. Aqui quem fala comigo é Deus. Eu não ouço o homem não. É o Benihim? Benihim? Acho que é isso mesmo. É um... Não, é um negro. É. A ovelha forte, irmãos, ela já sabe tudo. A gorda, então, é isso aí. Carlton. É esse mesmo. Obrigado, pastor. Esse é uma ovelha perdida, irmãos. Se vocês quiserem ler sobre esse pastor aí, reverendo aí, irmãos, vocês vão ver como é que ele se apostatou da fé. Ele não creu, deixou de crer. Mas nesta noite eu quero dizer que a misericórdia do Senhor alcança ele lá nos Estados Unidos. Você crê? Diz glória a Deus. Amém. Tiago 4 e o versículo 6, já falei para os irmãos aqui, mas é sempre importante abrir a Bíblia. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque a forte, a gorda, eu já sei de tudo, eu não preciso de instrução de ninguém, né? Não preciso da instrução de ninguém. Tem mais ainda. No Salmo 78. O que o Senhor diz sobre quem está se achando aí muito forte? Muito exaltado. Salmo 78, 31. O que diz o Senhor? Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos. E feriu os escolhidos de Israel. Morreu porque estava muito robusto. Ele quis voltar para o Egito e induziu a multidão a querer voltar também. Não, é como Miriam, irmãos, e Arão. Deus falava com Moisés cara a cara, boca a boca. Miriam e Arão falou, por que Deus só fala com Moisés? Deus fala com a gente também. Tá pensando o quê? Que você é melhor do que nós, que você é o grande. Deus fala comigo também. E quantas ovelhas gordas e fortes tem assim na igreja, irmãos? Tá pensando o quê? Tá falando comigo assim? Tá pensando que é quem? É ovelha forte. Mas a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Toma cuidado. Quando você for afrontar o seu pastor, toma cuidado. Porque no livro de Hebreus está escrito lá, velai pelos vossos pastores e orai por eles. Respeitai eles. Por quê? Porque são eles, está ao contrário, né? Porque são eles que velam pelas vossas almas, para que façam, não chorando, mas façam com alegria. Eu já disse aí na igreja, vou repetir, porque se o pastor te apresentar com alegria para Deus, irmãos, ele vai apresentar, Senhor, abençoa o pastor Wellington, porque o pastor Wellington me ajuda, o pastor Wellington ora por mim, o pastor Wellington é uma benção, e Deus vai continuar abençoando. Agora imagina se a bispa orar por mim, irmãos. Irmãos, tá vendo o irmão Ailton, tá me afrontando, tá me caluniando, tá falando mal de mim por aí, meu Deus, tem misericórdia, o que vai acontecer comigo? Mas nesta noite,
O Senhor está abrindo nossos olhos para nós sujeitar os nossos pastores, para que não venhamos ser fortes, não seja forte aí no sentido de que eu posso, eu sou. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. A Bíblia aqui, esse versículo não está dizendo de eu confiar no pastor Wellington ou no pastor Wellington confiar em mim, não. Aqui está dizendo de eu confiar na minha própria força, na minha própria palavra, na minha própria sabedoria. É isso que a Bíblia está dizendo. Então é maldito o homem que confia no homem. Respeite então o pastor, respeite, irmãos, os obreiros da igreja, para que eles orem por você e orem com alegria, pedindo a Deus que abençoe mais e não pedindo a Deus misericórdia, porque Deus vai cobrar. É ovelha forte. Eu também entendo. Tá pensando que é só eles lá que sabem tudo, que entendem? Eu também entendo, eu também sei. Ovelha forte, que isso? Não pode. Se você acha que sabe tudo, você precisa da presença de Deus. Se você acha que pode tudo, que é você o braço e a sua força, a Bíblia diz que é maldito. Não sou eu não estou maldizendo ninguém aqui não. É a Bíblia que diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Então, irmãos, tome cuidado, você que está aí, mas eu vou dizer todas as ovelhas aqui. Deus mostra o problema e Deus mostra a solução. Nesta noite, o Senhor me mandou aqui para mostrar a solução. Não eu, mas Deus, te mostrar a solução. Se você se enquadra nesse tipo de ovelha que eu acabei de pregar aqui, a ovelha fraca, a ovelha doente, a ovelha quebrada, a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, a ovelha gorda e forte, se você está enquadrado, o Senhor Jesus nesta noite está derramando o seu bálsamo. Entra debaixo do bálsamo do Senhor, porque os dias são maus. E a Bíblia diz que o diabo está aí ao derredor, rodeando, procurando a quem possa tragar. A Bíblia também diz, irmãos, que temei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir. O problema é que às vezes nós não resistimos. Ficamos lá e cedemos à tentação. Aí o diabo continua rondando. O diabo continua rodando. Mas se temer a Deus e resistir a ele, resistir ao diabo, ele fugirá. Quer que o diabo foge de você? Resiste. Teme a Deus, resiste. Mas muitas vezes você está resistindo, é a instrução do seu pastor. Às vezes você está resistindo, é a instrução da palavra de Deus. Por isso você está fortão aí, ó. Mas não é fortalecido na presença de Deus, não. É forte aos seus próprios olhos. E esse Deus vai abater. Arrepende-te, porque senão o dia de Deus vai chegar para você. Sétimo, para encerrar. Ovelha que procria, né? Essa aqui? Ei, glórias a Deus! Essa é a ovelha que procria, amor? Oh, maravilha, né, irmãos? Essa aqui agora dá até para dar um pulado aqui. Eu sou, agora falou! Agora chegou na minha vez! É, agora... Essa! Se enquadrou agora! Agora sim! Ovelha que procura, que procria. É a ovelha que dá fruto, né? Mas essa ovelha que dá fruto, irmãos, vamos ver se nós enquadramos mesmo aqui nessa. A ovelha que dá fruto, ela é mansa. Ela é humilde, obediente, disposta. É uma ovelha sofredora. Porque quando nós nos submetemos à vontade de outra pessoa, é sofredor. Porque nem sempre a gente quer suportar aquilo. Não é? Porque às vezes, vamos comparar aqui, é um casamento. Nem sempre a gente está... Não é sempre. Não é sempre que a minha esposa recebe bem uma palavra minha. Não é sempre que eu recebo bem uma palavra dela. Quando eu recebo uma palavra que eu não gosto, para mim é o quê? Sofredor. Quando eu falo alguma coisa para ela que ela não gosta, ela recebe essa palavra, sofredor.
Então, mas se eu revido, já não é mais sofredor. Aí eu revidei, aí já sou, comigo não. Sou forte. Pra cima de mim? Que é isso? Entendeu? Mas a ovelha que procria, ela dá fruto. Ela faz discípulos. Ganha almas. Né? Essa é a ovelha que Deus quer no rebanho dele. Esse é o tipo de ovelha que nós temos que ser. Todos nós. É manso, é humilde, é obediente. Às vezes nem concorda com tudo, não é concordar com tudo, mano. Mas é saber respeitar, é orar para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, se nós não estivermos entendendo, ou abrir o entendimento de quem está passando para nós. Mas é aceitar, é sofrer. Ah, mas o evangelho é uma vida de sofrimento, irmãos? Não. Sofrimento é ser escravo do pecado. Isso é que é sofrimento. Quando eu me abstenho para eu me alegrar no Senhor, não é sofrimento. Quando eu dou glória a Deus, né? É disposto, é obediente, obedece em tudo, como eu disse, mesmo que não concorde, mas obedece. Porque sabe que a vontade de Deus é melhor. Porque sabe que Deus é poderoso para revelar o melhor. Sabe que Deus está no controle. Às vezes está difícil, está apertado, mas obedece a si mesmo. Porque sabe que o Senhor tem o melhor. Nesta noite eu quero dizer para você, Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para nós, mas precisamos ser ovelha que procria. Ovelhas que ganham alma. Ovelhas que ganham o irmão, ganham o amigo. Porque muitas vezes a ovelha está fraca, está enfraquecida, ou a ovelha está doente. Mas eu que sou a ovelha que procria, eu vou lá e ganho aquela ovelha. Eu vou lá e levo a atadura para ela. Eu vou lá e levo uma palavra de Deus e eu ganho aquela ovelha. Essa é a ovelha que procria, ela ganha o seu irmão. Mas isso é fácil? Falando assim mas eu quero ver na prática. Como é você pedir perdão para uma pessoa, sabendo que você não fez nada para ele? E agora? Lembra que eu disse aqui no começo, que eu aprendi da minha mãe assim, crente não tem razão. A razão quem tem é Jesus. Né? É fácil. Olha, o que eu fiz para você? Eu não sei o que foi, mas eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa para você, então me perdoa. Sabendo que não fez nada e agora é sofredor, mas é assim que a ovelha do Senhor se porta, irmãos. Você faz isso, irmão Ailton? Jesus, me ajuda a fazer. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Jesus está falando conosco. Mas a ovelha, como eu disse aqui, que dá fruto, que procria, ela dá o quê? Fruto do Espírito Santo. Onde está escrito? Gálatas 5, o capítulo 22, versículo 22. A ovelha que procria é assim, Ela tem o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Entendeu? Engraçado que o fruto tem vários, né? Parece que é o fruto do Espírito Santo, irmãos, é uma laranja com 9 gomos. Né? É como se fosse uma laranja com 9 gomos. Então é um fruto, mas ele tem 9 gomos. E esses gomos, o primeiro é amor. Segundo, gozo. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fé. Oitavo, mansidão. Nono, temperança. É a ovelha que procria. Ela tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se tem esse fruto, no versículo seguinte, 23, diz: contra essas coisas não há lei. 24.
Contra essas coisas não há lei. Porque é a ovelha que procria. A ovelha que é sofredora. Olha, veja bem, irmãos. Pedro era uma ovelha forte. Ele saca a espada, arranca a orelha do servo do sumo sacerdote e fala: o que é que nós oramos? E desce fogo do céu e fala: ó, vamos lá para Jerusalém que eu vou para morrer com você. Nunca vá lá e dou minha vida por você. E Pedro é uma ovelha forte. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, que ele conheceu quem Jesus era, ele se transformou numa ovelha que procria. E numa pregação só ele ganhou quase 5.000 almas. Que tipo de ovelha que você é? Que tipo de ovelha que você é? Olha, irmãos, como é difícil. Para você acha que está se achando. Para mim, que às vezes estou aqui me achando também uma ovelha que procria, uma ovelha fácil. Leia o Salmo 15, ou melhor, eu vou ler para nós. Salmo 15. O que é ser uma ovelha? O Salmo 15 vai deixar aqui tudo bem claro para nós encerrar, que eu acho que eu nem sei que horas são. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha o que a ovelha que procria, a ovelha vai ser. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio contra o seu próximo. Você sabe o que é opróbrio? Opróbrio é desonrar o seu próximo em público, desacreditar ele em público. Esse é o opróbrio, o seu próximo. Aquele cujos olhos despreza o que é vil, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Entendeu? Aquele que dá a sua palavra, mesmo que ele saia perdendo, mas a sua palavra permanece. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, ou seja, juros abusivos, tá? Nem recebe peita contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Aí eu pergunto para você uma coisa. Que tipo de ovelha nós somos? Pergunto para você e pergunto para mim, né? Qual é o tipo de ovelha que nós somos dentro da igreja? Só tem uma coisa, seja qual for o tipo de ovelha que você seja, Deus está no controle de tudo. Ele tem um bálsamo para curar as feridas dos doentes, dos fracos, dos quebrados. Ele tem o bálsamo. Ele tem a força para buscar os desgarrados e os perdidos. Ele tem em sua mão o cajado para colocar por terra as fortes e as gordas. E ele tem promessa para aquela ovelha que está procriando, que está dando os seus frutos dentro da casa do Senhor. Nesta noite, Deus tem a solução para todos os tipos de ovelha. Que nós possamos fazer aqui um autoexame. Que nós possamos examinar a nós mesmos, como diz Paulo quando estava ensinando acerca da Santa Ceia. Porque Paulo mesmo disse para as ovelhas que estão doentes, quando ele estava ensinando lá, que por causa disso, por haver pecado, muitos se encontravam fracos e doentes. Mas nesta noite, o bálsamo do Senhor está sendo derramado. Que o Senhor venha, por intermédio desta palavra, despertar a cada um de nós, irmãos, para nós meditarmos na palavra do Senhor. E cada dia mais, cada dia, como a Bíblia diz, que a vida do justo é como o dia que vai lá se raiando, até tornar dia perfeito. É assim a nossa caminhada na terra. Amém, irmãos? Deus possa abençoar a cada um. E obrigado pela sua atenção. Você que ouviu até o fim, muito obrigado. Que Deus possa estar com as mãos estendidas sobre a sua casa nesta noite, para transformar a doença em cura, para ligar a ferida, para ligar ao que está quebrado, que o Senhor venha fazer uma obra grande nesta noite. Eu estou crendo numa obra grande nesta noite.
todos nós que estamos aqui participando deste culto, e aonde esta palavra chegar, eu sei que o Senhor fará grandes obras e que o Senhor fará maravilhas, porque Ele é Deus, irmãos. Eu não sou nada, eu não sou um pó e cinza, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. É como Davi, que saiu ali para lutar contra aquele gigante. Todos botavam fé no gigante, mas Davi botava fé no Senhor dos exércitos, como ele disse: tu vens a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. E o Senhor deu a vitória para Davi. Nesta noite o Senhor nos dará a vitória pela tua bondade, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. Então somente, irmão, se submeta à vontade do Senhor, se submeta debaixo do cajado do Senhor. O cajado, irmãos, não era para bater nas ovelhas. Quem fala aí que cajado era para bater nas ovelhas está muito enganado. O cajado era para conduzir as ovelhas ali no seu rebanho, era para manter as ovelhas ali no seu rebanho, era para puxar, se tinha. E outra, hein? O cajado servia até para alimentar. Tinha umas ovelhinhas que gostavam de comer numa árvore mais alta, o pastor ia lá e abaixava o galho para ela comer melhor. O cajado era para guiar as ovelhas. Que nesta noite o cajado do Senhor Jesus possa estar nos guiando para o seu aprisco, e que nós possamos nunca nos desgarrar desse rebanho, mas ficar firme até o dia que o Senhor voltar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo este povo. Para confirmar, todos digam amém.